Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, na época da República Velha, em Sacramento, interior de Minas, lá na zona rural. Fazendas de milho, de algodão, café e leite, no Triângulo Mineiro. Ela era filha de pais descendentes de pessoas escravizadas, ambos analfabetos. Sua mãe, lavadeira, tinha uma patroa que pagou o início de estudos de Carolina, na escola local. Ela passou 2 anos nessa escola e, após, foi autodidata. Após a morte da mãe, foi para São Paulo, 1937, uma época de grande migração devido à indústria. Essa utopia que ela buscava era emprego, vida digna, a promessa da época. Foi faxineira, doméstica, auxiliar de enfermagem, artista de circo. Na casa de um empregador, teve acesso a uma rica biblioteca, obras importantes do mundo todo. Morava no centro, em cortiços, em casas de famílias paulistanas, como desse empregador. Então, grávida, 10 anos depois, não teve como se manter empregada, não a aceitavam. Ela foi morar na favela do Canindé, beira do rio Tietê. A cada enchente, tinha que começar de novo. Chão de lama, morava em barraco, tudo que a cidade não queria mais usar. A favela como um quarto de despejo da cidade. Ela sonhava. Buscava comida para os filhos, nos lixos, era catadora de papel. Escrevia seus diários com caneta tinteiro, em cadernos encontrados nesses lixos. Ela queria gritar para o mundo. Então, conheceu o jornalista Audálio Dantas. Ele a encontrou enfrentando pessoas na comunidade, as ameaçando, incluir nos livros que estava escrevendo. Ele, na Folha da Noite, contou sua história. A reportagem apresentou trechos e anunciou que iria publicar o livro de Carolina. E assim aconteceu. Audálio Dantas percebeu de imediato a força daqueles escritos. Eles já eram a própria matéria que deveria escrever. Tratou de publicá-los, com a história de Carolina, na edição de 9 de maio de 1958, na Folha da Noite. O interesse foi intenso, e no ano seguinte a prosa da autora preenchia também as páginas da revista O Cruzeiro. Quarto de Despejo é um compilado dos diários de vida de Carolina, escrito em papéis que coletava dos lixos nas ruas da cidade, e reverbera em suas páginas a dureza da fome, o cheiro do lixo, a existência de tantos brasileiros que vivem meio à miséria e dejetos. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo e almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, 1960, página 37. Ao quarto de despejo destina-se aquilo que não se quer mais, aquilo que se afasta dos olhos, que é descartável, indesejado. Carolina revela as condições degradantes de quem vive das sobras, num contexto de extrema pobreza na favela do Canindé. A violência e o medo cotidiano em que milhares de pessoas são submetidas. Ela escrevia muito e escreveu muitos livros de memória e poesia. Dentre eles estão Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, Pedaços da Fome, Provérbios e entre outras publicações. No entanto, Quarto de Despejo tornou-se um best-seller, ultrapassando a venda de 10 mil exemplares em uma semana. Foi traduzido para 16 idiomas, publicado em 46 países e é um importante meio de denúncia de um Brasil extremamente desigual. Uma tentativa literária de demonstrar as condições de vida sem o mínimo necessário para a sobrevivência. É um retrato lúcido de um país racista e classista, que não aparecia nem aparece na grande mídia. Eu hoje estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Em junho de 1957, eu fiquei doente e percorri as sedes do serviço social. Foi lá que eu via as lágrimas deslizar dos olhos dos pobres.
A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Falei com Dona Maria Aparecida, que ouviu-me e respondeu-me tantas coisas e não disse nada. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Faço a relação da autora Carolina Maria de Jesus com os usuários da assistência social, maioria mulheres negras de constituição periférica. A autora traz em seus textos o diagnóstico da questão social no Brasil. A partir da leitura da realidade, apresenta um diálogo interseccional fundamental com aspectos correlatos a gênero, raça e questões de classe. As demandas apresentadas pelos usuários da assistência social para serem ouvidas devem sair do entendimento imediato, disfarçadas em questão social e entender a sua gênese na questão racial. Os vários racismos sofridos e vivenciados pelo público da assistência mascaram suas reais necessidades. Eles são colocados num bloco de opressões vinculados à supremacia racial que estão sobre o eixo do racismo estrutural. Estudar Carolina é potencializar a leitura crítica através da história pública e memória como mecanismo e luta antirracista e educação em direitos humanos. Nosso grupo escolheu a escritora Carolina Maria de Jesus, por compreender que houve um apagamento histórico oficial em relação a esta importante escritora brasileira. Carolina, que foi uma mulher negra, periférica, mãe solo, com pouca escolaridade formal, representa uma resistência simbólica contra uma sociedade historicamente racista, patriarcal e excludente. O conceito de interseccionalidade pode ser mencionado quando se fala de Carolina, pois os marcadores sociais e identitários de raça, gênero e classe fizeram parte da vida da escritora. Houve uma tentativa de silenciamento de Carolina, tendo ela sido presa 2 vezes em uma evidente opressão repleta de estigmas, assim como também houve a tentativa de silenciamento por parte de intelectuais que não a reconheciam como literata, mesmo com o evidente sucesso de sua obra. Carolina descobriu o amor pela leitura ainda na infância, e tanto sua vida como sua obra foram sinônimos de representatividade. Ainda hoje é preciso enaltecer e rememorar Carolina Maria de Jesus, assim como reiterar o papel dessa mulher negra à frente de seu tempo, escritora e poetisa extremamente qualificada, que não alcançou o patamar que merecia em vida. A filha de Carolina, a professora Vera Eunice de Jesus, disse recentemente em um encontro que luta para preservar a memória de sua mãe e para que a reconheçam como uma literata. Esse compromisso histórico de rememoração e de preservação do legado de Carolina Maria de Jesus também é uma luta de todas e todos nós.